Remo. Tem novidade, hein? Atenção, torcida azulina, tem jogador que já está no Baianão. Pelo menos as informações já dão conta disso dos bastidores. O Remo já contratou o atacante português João Pedro. Ele que tem dupla nacionalidade, né? Português, mas que também é de Guiné-Bissau. Jogador africano-europeu de 28 anos de idade. Jogador que veio do Hanoi, do Vietnã. Por lá, ele marcou nesta temporada 9 gols e deu 2 assistências em 23 jogos pelo clube vietnamita. E já tem rodagem, né? Além do futebol português, jogou ali no Vitória de Guimarães, jogou também no Passos de Ferreira. Pelo que eu tô vendo aqui, tem números até bem interessantes, até no futebol português. Jogou no Gil Vicente, foi revelado pelo Santa Clara. Jogou no Panetolikos da Grécia por 2 anos. E agora está no clube do Remo, senhores. E nunca passou de 10 gols numa temporada. O Matheus nem espera a gente acabar de falar, bicho. Vai, Xinga. Mas olha só, se ele fizer um gol pelo Remo, nessa temporada a gente já vai ter 10. E aí vai calar sua boca. Não, ele tem que fazer 2 para passar de 10. Não, pra chegar a 10, né? Pelo menos. Pois é, senhores, temos esse jogador que o Remo foi buscar lá no Vietnã. O Remo buscando aí o mercado fora até do sul-americano, onde o time azulino estava buscando atletas. Isso que é uma aposta do Antônio Oliveira, tá? Os últimos jogador do Antônio Oliveira. 4 ou 5 jogos ele foi como titular, mas a maior parte dos gols que ele fez foi como reserva, saindo do banco lá no Hanoi. Hanoi, que foi o segundo colocado do campeonato tailandês. Não, vietnamita, perdão. Fez 49 pontos e o líder fez 57, uma coisa assim. Fez 49 pontos e o líder fez 57, uma coisa assim. E, cara, pelo que eu vi dele, ele é um cara que é muito mais de estilo de jogo. Me pareceu um pouco diferente do Eduardo. O Eduardo, o Edu, não sei como ele vai se chamar no Remo, ele é um cara até mais de fazer pivô. Porque eles chamaram de Edu, Eduardo Melo, Eduardo. Ele é um cara mais de fazer pivô, segurar um pouquinho mais e também atacar o espaço. E pelo que eu vi do João Pedro, ele é um cara até mais de atacar o espaço. Então, um cara de atacar um pouco mais o espaço, fazer um estilo mais parecido com o Matheus Davó. Cara, se tem gente empolgada com essa contratação, tudo bem. Eu não fico. Porque é um cara que não se consolidou no Vietnã, tem potencial? Beleza, pode ter. Se é uma recomendação do Antônio Oliveira, o torcedor está feliz com uma recomendação do Antônio Oliveira? Eu pergunto ao torcedor. Não é um cara que tem experiência na Série B do Campeonato Brasileiro, que poderia ter buscado um outro jogador e tudo mais, mas... E sobre não ter nome, aí eu acho que não precisa. Mas é mais uma aposta. Eu não sei se ele chega para botar o Matheus Davó no banco. Eu, sinceramente, pelo que eu vi dele, já teve jogador consolidado no futebol do Vietnã que não clicou aqui em Belém, podemos dizer. Não conseguiu jogar. Mas, eu acho que é mais uma aposta, cara. E o Remo precisava de uma aposta para esse momento. E aí, meu querido Michel Anderson, o Natineta vai colocar, inclusive, aí uma imagem do João Pedro para o torcedor azulino já ficar um pouco mais familiarizado. Fala, Michel. Cara, uma tentativa, né? Uma tentativa. O cara jogou no Gil Vicente, no Passos de Ferreira, que são times ali que ficam na metade. Obrigado, Isis. Nossa, Isis bem trazendo... O que é isso aqui? Cocada, Doce de leite. Doce de leite, obrigado. Obrigado, Isis. Enfim, jogou no Vitória de Guimarães, né? Tem um currículo até por time interessante, levando em consideração que ele consegue confrontar na primeira divisão de Portugal e consegue atuar lá, né? Pode ser que na Série B, que o sarrafo é um pouco mais baixo ou até igual, dependendo, ele consiga ajudar. Bora ver, cara. Não tem muito o que falar dele, né? Tem que esperar ele em campo para ver o que vai acontecer. Eu tô com o Matheus. Eu acho que é mais uma aposta pra gente, porque a gente não conhece o atleta, e ver
E quem indicou, né, provavelmente o Antônio Oliveira, vai ter que botar para jogar e dar a resposta lá dentro de campo. Pois é, senhores, é uma alternativa do Clube do Remo, buscando aí no mercado. O jogador, pelo que a gente já tem de informação dos bastidores, já treina com o time, deve ser anunciado a qualquer momento. Tem sido uma prática frequente no Clube do Remo, né? O jogador chega primeiro, depois ele é apresentado, com todos os exames e também com o contrato assinado. Guiné-Bissau fala português? Fala. Né? Guiné-Bissau fala português. Menos um problema, né? Isso. Até fiquei com dúvida agora, mas eu acho que sim. Eu acho que Guiné-Bissau foi colônia portuguesa. Inclusive, ele nasceu em Portugal, mas como ele tem familiares, né, de Guiné, ele jogou pela seleção de Guiné. O Curumim, fala ali, não estava acompanhando, mas quando surgiu o nome, tem uma plataforma que é o iScout, que dá pra gente acompanhar vários lances do jogador. E não, só respondendo aqui, João, por favor. Pra gente acompanhar vários lances do jogador, e não é lance de DVD, de ver só os melhores momentos, de gol de puxeta que ele fez lá no Vietnã. É ver as fases de jogo, características, pivô, movimentação, desmarque de apoio, posicionamento com e sem bola, marcação, agressividade. Então nessa plataforma a gente consegue acompanhar. É claro que não dá para fazer uma análise 100%, mas nessa plataforma a gente tem uma noção das características do atleta. E foram essas características que eu citei aqui, comparando com o Edu e também com o Matheus Davó. E fazer gol no Vietnã até o Ribamar faz. Essas plataformas... Acho que ele fez 1 ou 2 só lá, inclusive, o Ribamar. Essas plataformas de scout, né, elas são bem completas com informação e também com muitos dados que o Mataus trouxe, né, no caso. E só trazendo aqui informação, realmente o Guiné-Bissau fala português, que foi uma colônia portuguesa. É o colonialismo, né? Que isso? Não toca mais essa. Isso é culpa do Neto, cara. Fica tocando essa música. Eu acho que o Valber tem saudade. Não, acho que não. Senhores, olha só. Vocês reclamando do Ribamar, né? Vocês passaram um tempão reclamando do Ribamar. Esse bichinho ganhava ali. Isso é um dado interessante, uns 80 mil. Viu, Matheus? Oi. O bichinho ganhava 80 mil e reclamava do Ribamar. Veio o Viseu ganhando 300. O Ribamar fez 12 gols no campeonato que o rapaz chegou no Remo, agora fez 9. Olha aí. Se trouxesse o Ribamar de volta, será que ele ia... Vai, será que ele ia ser olhado de outro jeito? Segue, tira essa música, pelo amor de Deus, cara. Eu tenho raiva dessa música. Fez 12 gols. Você até conferir que o Ribamar fez 12 gols na primeira liga do Vietnã. O João Pedro fez 9, né? Mas no Vietnã. Vamos com informação também aqui, senhor, porque o torcedor quer informação, nunca eu vi música de Ribamar. O Remo anunciou venda de ingressos para o jogo contra o Criciúma, tá? Já está à venda, torcedor azulino. Arquibancada R$40, enquanto as cadeiras saem a 80. Os bilhetes podem ser adquiridos na internet, também nas lojas oficiais do Clube do Remo. Pelo que estou vendo aqui, pelo que a gente tem de informação, preço único, tá? Não tem esse negócio de promoção, nem ingresso promocional. Isso é preço fixo mesmo para esse jogo contra o Criciúma, senhores. Só para um negócio do Vietnã lá, o mercado lá puxa muito jogador de Série B, tá? Sim. Só pra... A gente fala brincando. Lá, né? A gente fala brincando aqui, mas tem um empresário que tá levando muita gente para lá. Então, né, a gente brinca aqui, mas, enfim, os caras estão indo para lá porque o dinheiro tá compensando. Só para deixar claro, tá? É só uma brincadeira também. Porque depois vão ficar falando que a gente tá desfazendo lá do... Você iria pro Vietnã por dinheiro? Eu não, tá doido? Tem os caras lá na bomba lá. Não tem mais isso, faz tempo lá. Já. Não, mas vai que volta, tá doido? Na dúvida eu fico aqui. Faz tempo já. Na dúvida eu fico por aqui. Vamos ouvir o Marcelo Rangel aqui na programação, porque a gente falava bastante de esperança ainda pelo lado do Paysandu, né? Ao mesmo tempo a gente pode falar também dessa forma do Clube do Remo, só que na esperança pelo acesso. Se o Paysandu não se ajuda, o Remo também não se ajuda, porque os resultados da rodada, inclusive, mantiveram o Remo na 6ª colocação. Graças à derrota do Vila Nova, o Remo não caiu ainda mais na tabela. Vamos ouvir aí o Marcelo Rangel falando sobre esperança para o futuro ainda nessa Série B.
E tá tudo em aberto, desde o primeiro colocado até o quarto, que são as 4 vagas aí pro acesso à Série A, tá tudo em aberto. Hoje, mesmo o Goiás ali, o Curitiba, a Chapecoense, né, que estão à frente, eu acredito que a distância é mínima. E a gente, com 2, 3 vitórias seguidas, a gente pode tirar isso, né? E é isso que a gente vai buscar, tirar essa distância. E eu vejo o G4 com as 4 vagas ainda em aberto, até por tanto de rodadas que tem até o final da competição. E a gente espera aí, né, daqui para frente, nos jogos, principalmente nas 8, faltando 7, 8 rodadas ali, a gente possa, né, estar ali, né, claro, dentro do G4 e não sair mais. Eu acho que toda equipe, ela teve uma sequência de vitórias. A nossa equipe ainda não ganhou 3, 4 jogos seguidos. E eu acredito muito e friamente que a gente vai conseguir essa sequência na hora certa. Tá aí o Marcelo Rangel, lembrando que o Remo ainda não conseguiu vencer 2 jogos em sequência na Série B do Campeonato Brasileiro. Já. Na Série B, não? Já. Quando? Se não me engano, foi América e Vila Nova. América e Vila? Uhum. Porque teve um jogo, não lembro se foi do Parazão ou foi da Copa Verde entre os dois. Mas o Remo venceu, 2 seguidas. Vila e Amazonas. Vila e Amazonas? Cadê? Não. Venceu. Ah, é verdade. Vila e Amazonas. Foi a única vez, então. Precisa fazer isso de novo. O Remo que precisa ter também essa força em casa. Não é, eu acho, assim como a gente estava falando da pouco da torcida do Paysandu, que passa o campeonato inteiro basicamente na zona de rebaixamento e coloca ali a 4ª maior média, o Remo tem a maior média do campeonato. Teve um Jujuba, como diz Michel Anderson, que perguntou ali, se somar ali os goianos todos, chega próximo do público total do Remo, porque tem mais plataformas que contam o público do Repá como todo pro Remo, mas a gente sabe que fez ali uns 20 e poucos mil para cada. Mas o Remo ele tem a maior média, com uma certa vantagem pro Curitiba hoje, ele uma vantagem um pouco de 1.000 ou uma coisa assim, e pro terceiro e pro quarto aumenta bastante essa vantagem. E o Remo tem um jogo em 6 jogos em casa, ele tem uma vitória em 6 jogos em casa. É muito pouco. O Remo ele precisa começar a ganhar essas partidas em casa, voltar a ganhar essas partidas em casa, porque se fora de casa incomoda muito e perde pouco, em casa o Remo incomoda muito o seu próprio torcedor e ganha pouco. Tem que começar a ter essas vitórias contra um Criciúma que vem numa grande fase. Se o Criciúma vier para jogo, para controlar a posse de bola e atacar, hoje eu já não sei dizer se é melhor ou pior para o Remo o adversário ter a bola. Porque o Remo em muitos jogos se complica quando o adversário tem a bola também. Claro que ataca melhor com os contra-ataques, mas acaba tomando muita pressão em determinados momentos. A gente viu o Remo sofrer, por exemplo, contra o Novo Horizontino, principalmente no segundo tempo, e contra o Botafogo no final do jogo, quando o Botafogo estava com 1-1 e pegando a bola e botando pressão no Remo naquele finalzinho. Então hoje eu já não sei dizer se é melhor para o Remo, de fato melhor para o Remo, o adversário ter a bola e deixar espaço. Porque quando o adversário tem a bola e deixa espaço, o Remo em alguns momentos não consegue explorar esse espaço como explorava lá no início. O bom é que vai ter o retorno do Pedro Rocha para essa partida, que vai melhorar muito. Primeiro, aumenta o QI do time e aumenta a qualidade da finalização também. Apesar do Pedro Rocha, em alguns jogos, deixar a desejar em relação a oportunidades concretizadas. Mas, se o Remo ficar com aquela postura de deixar o adversário trocar passes e o adversário finalizar o ataque, contra um Criciúma pode sofrer bastante e sofrer mais do que sofreu contra o Botafogo, principalmente naquele segundo tempo. E aí, Michel? O mesmo problema que o Paysandu tem, o Remo tem, jogar em casa, né? A campanha do Remo fora de casa é sensacional. É acima da média. Sensacional. A campanha do Remo fora de casa, ela é a 8ª melhor campanha. O Remo tem 2 vitórias, 7 empates e só 2 derrotas. Então é uma campanha muito boa. Agora em casa, tá deixando a desejar, né? Vocês têm alguma fofoca no Remo? Não. Quer conturbar o ambiente azulino, amigo? Não, fofoca no sentido de, sei lá, uma outra especulação. Peça uma informação pro Michel. Michel, você não é fofoqueiro. Tem uma informação, Michel? Você quer tumultuar um ambiente. Você quer tumultuar o ambiente? O Abner já falou ontem. Você quer ver como eu não quero tumultuar? Diga. Coloca na tela, meu querido Neto Neto, por gentileza, imagens na tela, por gentileza, meu amigo. Vamos mostrar na parte interna do Baenão
após a reforma que aconteceu nas últimas semanas, né? Lembra daquele vídeo da ESPN, que eles foram lá nos clubes, mostraram os bastidores e tudo mais? A galera ficou na bronca que o Bainão não estava nas melhores condições. Foi dar uma rebocada ali. Verdade, mas olha só como é que já tá aí a parte interna. O Bainão do Bainão. tava péssimo, não é nas melhores condições, ele tava péssimo, principalmente para um clube que... E você que tá no YouTube tá vendo, né? As imagens, é claro que muito estão bom finalizando a reforma e tudo mais, mas já tá tudo pintadinho ali, tem toda uma estrutura melhor para receber os jogadores. Muito melhor mesmo. E você que tá no rádio, vem pro YouTube, tá? Pra ver essas imagens. Eu vi um torcedor, inclusive, falando no Twitter aqui, retweetando essas imagens e colocando o seguinte: volta aqui agora, ESPN. Não, e que não precise voltar para continuar dessa maneira, né? Que o Remo entenda que a estrutura do Bainão é ponto fundamental para ele. Sabe o que eu acho engraçado? É que isso é o básico. E a gente comemora o básico. E aí eu coloquei ali na tarde, ó, efeito Braz. Porque partiu muito também da iniciativa dele. É igual o Paysandu. Ah, porque fez o campo. Mas, porra... Se não tivesse o campo... Não, velho. Aí tem que fazer alarde porque fez um... Cara, é o básico, gente. A gente aqui em Belém, com pouca coisa, a gente quer fazer, sabe? É difícil. E, por favor, melhore as cabines. Que continue crescendo o Bainão, Verdade, porque até teremos 2 jogos lá, né? 3. Serão São 3 três. jogos. Serão 3 jogos no Bainão a partir de setembro, que o Mangueirão vai estar ocupado, né, por conta de alguns shows, e vai precisar jogar no Bainão de novo também lá no final do ano, por causa da COP. O Mangueirão vai estar também bastante dedicado a esse evento. Então, por conta disso, a estrutura lá no Bainão vai ter que ser recolocada, né? Principalmente a estrutura para receber a transmissão da televisão, né? Aquela estrutura onde coloca as câmeras lá em cima, daquele novo ponto de vista que o torcedor já se acostumou a ver nos jogos do Bainão, desde a Série B de 21, vai ter que ser recolocada ali. Imagino que também aquela arquibancada metálica, aquele camarote metálico que ficava lá do outro lado das cabines de rádio e TV, também vai precisar ser recolocada para receber os torcedores, para ter aí uma estrutura legal para receber a galera. Não, cara, eu tava falando sobre o básico e tal. E melhor as cabines também, cara. Pois é. Transmitir jogo no Bainão às vezes é complicado. Eu entendo a diretoria que é difícil, né? Que o orçamento é apertado, que todo avanço, né? Todo passo dado tem que ser comemorado, né? Para nossa estruturação do futebol. Até entendo isso, mas Comemorado eu acho demais. Talvez elogiado. Elogiado, verdade. Bem falado aí. Mas cara, isso é o básico do básico, a gente dar estrutura e ter um ambiente de trabalho saudável, limpo, bonito, né? Com uma estrutura adequada para o atleta. Enfim, cara, o futebol hoje, ele exige isso, ele não te pede isso, ele exige isso, faz parte e ainda bem que estão fazendo lá no Bainão. Tomara que continue.